tudo bem? Vamos dar início a partir de agora a mais um Business Cast. O Business Cast dessa semana traz essa moça aqui, ela é psicóloga, ela é também escritora e ela é empreendedora também. Ela veio a Teresina lançar um livro que é O que você quer de verdade. Aprenda a escolher o caminho do não sofrimento e construa uma jornada próspera, significativa e feliz. Bom, eu queria começar pelo começo. Eu queria que você dissesse pra gente aqui, quem é Luciana Barbosa por Luciana Barbosa? Uau! Eu me definiria como uma pessoa amante da vida. Eu sou apaixonada pela vida e fiz várias coisas ao longo da minha trajetória. Sou mãe de 5 filhos, empresária, fui para o mundo do voluntariado dentro dessa parte do empreendedorismo. Eu comecei atuando em 2014 com a Junior Achievement, que é uma instituição sem fins lucrativos, que foi fundada em... Pode afastar um pouquinho, sem problema. Isso. Que foi fundada em 1919, mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos, onde o objetivo era disseminar o empreendedorismo nos jovens. No mundo ali pós-guerra, onde não ia ter emprego para todo mundo e precisava disseminar esse emprego. Esse é mais ou menos o espírito do MOVE, né? O espírito do MOVE é exatamente esse, é despertar essas vocações que existem nos jovens também, né? Mas em qualquer pessoa de qualquer idade, né? Porque assim como essa instituição que você está falando, a gente sabe que não tem emprego para todo mundo. Hoje ainda não tem, né? Veja só, 100 anos depois, ainda não tem emprego para todo mundo. E eu acho que com o movimento do mundo, cada vez mais as coisas estão mudando. As formas de emprego estão mudando. As formas de servir no mundo estão mudando. Sem dúvida. Então, cada vez mais as pessoas vão ter que empreender na vida, né? Que é até um programa que eu tenho. E empreender não é só ter uma empresa. Sim, sim. Né? Não necessariamente ser empresário só. Até porque a empresa, para ser caracterizada como empresa, não precisa ser necessariamente formalizada, né? A empresa é a atitude, né? A vontade é um espírito, né? Fazer. Uma forma de viver a vida, inclusive, né? Mas essa questão, Luciana, que você falou aí sobre não ter emprego para todo mundo e que esse mundo de hoje está muito turbulento, a gente vive numa sociedade muito imediatista, muito consumista, mas também muito tecnológica a cada dia, né? Sim. Eu estava vendo uma entrevista do Elon Musk essa semana e ele chamou a atenção, ela nem é tão recente, mas eu vi essa semana. E ele chamando a atenção por uma questão bem interessante, não sei se você viu essa entrevista. Ele disse que a tecnologia, a robótica está assumindo as atividades de tal forma que dentro de pouco tempo a gente vai ter que ter um salário universal. Vai ter que ter uma renda universal. Porque poucas coisas não vão ser feitas pelas máquinas, né? Como é que você vê isso? Você comunga com essa ideia? É uma coisa que eu trago muito no meu livro, né? A gente teve um avanço tecnológico surpreendente nos últimos 30 anos. A forma de comunicação mudou, as formas de se relacionar mudou, a interação. Se a gente parar para observar, mudou muita coisa na estrutura da nossa sociedade. Mas o que mudou e o que evoluiu o ser humano como ser? Essa tecnologia, a princípio, eu acredito que a busca por ela foi para facilitar a vida do ser humano, por melhorar nossas conexões, melhorar nossa qualidade de vida. E uma reflexão que eu trago, inclusive, no livro é: será que melhorou mesmo? Pois é. Porque a gente vive hoje um problema de saúde mental no mundo que a gente nunca viveu antes. Nunca se adoeceu tanto mentalmente, né? Sobretudo depois da pandemia. Sim. Sobretudo depois. A gente já vinha num processo de adoecimento, porém, o advento da pandemia, as pessoas em casas, trancadas, sem poder sair, com a liberdade ali restrita, isso complicou. Eu acho que na tua área, que também é a psicologia, você deve ter percebido isso muito mais do que a gente, né? Além de potencializar, ele trouxe luz sobre isso, né? As pessoas começaram a enxergar e assumir determinados problemas e buscando soluções para isso.
porque chegou a um nível alarmante, né? Hoje a gente tem, o Brasil é o primeiro país no mundo de casos diagnosticados com ansiedade patológica. A gente tem mais de 18 milhões de brasileiros aí com ansiedade patológica, porque a ansiedade é uma coisa natural do ser humano, né? Mas a níveis, a determinado nível acima... Aí deixa de ser uma deixa coisa de ser uma normal. Coisa Aliás, essa coisa natural. do normal foi o que te incomodou, né? Sim. Para escrever o livro, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Bom, mas assim, a gente toca nesse assunto, eu lembrei de uma pessoa, olha só como é que são as coisas, e a minha profissão tem muito disso, e eu gosto de ser jornalista por isso. A gente termina convivendo ou encontrando algumas pessoas que a gente admira, né? E eu ainda, acho que uns 30 anos mais ou menos, eu li um livro, não sei se você já leu esse livro, do Domenico de Masi, que é um sociólogo italiano, e eu vou lembrar o nome do livro. E Sentir? Não, é o ócio criativo. O ócio criativo. O ócio criativo. E aí, há uns 15 anos mais ou menos, eu estou frente a frente com ele entrevistando o Domenico de Masi, né? Então essas coisas a minha profissão me proporciona e eu acho isso fantástico. Mas enfim, eu estou falando do Domenico de Masi porque esse livro, O Ócio Criativo, ele vislumbrava com o avanço da tecnologia, que naquela época ainda não era nem tão presente, tão forte como é hoje, não havia inteligência artificial, não havia nem celular, né? Não havia nem celular, mas ele já vislumbrava um mundo assim, tecnológico ao ponto da gente ter mais tempo para a gente, né? Por isso o ócio criativo, né? Você teria tanto tempo que você poderia curtir o ócio, né? Porque na visão dele, o ócio não é uma coisa assim. Hoje você dizer que alguém é ocioso, que não, é uma coisa negativa. Né? Mas os grandes produtores, os grandes pensadores, os filósofos, eles viviam esse ócio criativo, né? Mas assim, eu até perguntei para ele quando eu o entrevistei, eu digo, professor, o que o senhor vislumbrou nesse livro parece que não está se concretizando, porque a tecnologia avançou muito e a gente cada dia tem menos tempo. Uhum. E aí? É uma coisa que eu levanto, né? A gente fez tudo isso com a tecnologia para que a gente tivesse mais qualidade de vida e mais tempo. Isso. Porque eu digo, o tempo é o nosso principal e mais importante recurso, porque é o único recurso que realmente é finito na nossa vida. E o pior, a gente não sabe quanto desse recurso a gente tem. Porque a gente está aqui agora, a gente não tem certeza absoluta que vai estar aqui amanhã. Não. Então, eu acho que o maior tesouro que a gente tem é o tempo. Só que, hoje, com todo esse avanço tecnológico, as pessoas têm mais tempo? Não. Tem não. Você diz, inclusive, no livro, eu peguei aqui um trechinho dele, que diz que a vida é movimento, né? E que ela, no fundo, a gente descobre que ela é transitória. Como de fato é muito efêmera, né? A gente está vivo aqui, sai ali na porta e pode não estar mais por uma série de fatores, né? Uhum. E aí eu te pergunto assim, como é que você vê o nosso futuro, o nosso amanhã? A pergunta principal do meu livro, que é o que você quer de verdade, e que eu trago uma analogia no livro, que nós, como seres humanos, nós somos todos únicos. E cada um de nós tem algo para trazer de único aqui para esse universo. E que a gente precisa ocupar o nosso lugar nesse quebra-cabeça, a partir do criar. E aí eu trago uma reflexão, e se o oposto da escassez fosse a criação? O que mudaria? Porque na criação você é único. Na criação você não tem menos nem mais, nem muito nem pouco. Você tem o que você veio contribuir a partir das suas histórias, das suas vivências, das suas experiências. E nesse momento do planeta, o problema, a questão não é o salário, não é dinheiro o problema do mundo. O problema é que as pessoas, quando elas vêm criar o que elas vieram criar, elas se sentem úteis, se sentem pertencentes. E quando você tira isso do ser humano, você tira o significado dele. Você tira a importância dele estar aqui. Então, com essa mudança tecnológica, essa mudança de paradigmas no mundo, ou a gente muda a cultura que está instalada, ou a gente vai colapsar, que é o que já está acontecendo. Já está acontecendo. Como é que a gente consegue valorizar o ser humano a partir de quem é o humano?
com todas as suas potencialidades. E como cada um de nós, seres humanos, podemos viver a nossa melhor versão a partir de quem nós realmente somos. Mas para isso é preciso que a gente faça essa imersão para primeiro saber quem somos, depois o que queremos, para onde queremos ir, né? Esse é o grande desafio. Não é fácil. Não é fácil, porque requer coragem de olhar para dentro, porque dentro da gente tem os dois lados também, né? Sim. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Mas tem toda a magia do que é o ser humano. E é algo que se faz necessário, porque a gente só consegue realmente criar e ser nós mesmos a partir do momento que a gente se conecta com o que realmente tem sentido e significado para a gente. E sai do mundo externo. Porque eu acho que um dos problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade é que a gente vive dentro de uma cultura imposta, que a gente tem que responder a um determinado padrão, de uma determinada forma, dentro de um determinado contexto, e que muitas vezes não é o contexto de cada um. E aí as pessoas ficam querendo se encaixar dentro de um buraquinho que elas não cabem. Temos que romper essa bolha, né? É. Eu faço analogia no final do livro que nossa vida é um grande quebra-cabeça, onde cada um de nós somos uma peça. Quem já montou quebra-cabeça aqui sabe a frustração que é você terminar um quebra-cabeça e ter um monte de peça faltando. E a sensação que eu tenho hoje é que muitas pessoas estão querendo se encaixar dentro de um mesmo buraco. E aí, só que ela não cabe. Então ela vai se esfolando todo para tentar entrar naquele buraco e tá ficando um monte de buraco vazio no quebra-cabeça. E a frustração vem, Luciana, porque esse buraco às vezes não foi feito para mim, né? É isso. Não foi feito para mim. A sua peça só tem um lugar que ela possa ser encaixada, que é a partir da sua história, da sua vivência, do que você veio fazer aqui, porque você é único. Esse teu livro traz essas reflexões, instiga a gente a fazer essas reflexões também. É um livro de autoajuda? De uma certa forma, sim. Mas muito mais num sentido de... O meu objetivo com o livro foi levantar essa poeira, trazer luz para esses assuntos e fazer com que as pessoas refletissem, principalmente, como é que elas podem ser elas mesmas. Como é que elas podem perceber e buscar ser a melhor versão, porque é isso que o mundo precisa de cada um de nós. Que a gente seja a nossa melhor versão. Isso é verdade. Porque se a gente for para esse lugar, a gente vai ter paz e vai ser feliz. E o ser humano feliz, principalmente dentro das organizações, ele produz muito mais. Ele gera muito mais resultado. Só que de uma forma muito mais conectada com o que realmente ele é e o mundo precisa. Olha que coisa maravilhosa. Bom, temos muita coisa ainda para falar sobre o livro, mas a gente vai dar uma saidinha dele, que a ideia aqui do programa, do podcast é essa, a gente vê várias nuances da Luciana. Mas, assim, não vamos nem sair do livro não, eu queria saber o que te motivou mesmo a fazer esse livro, a escrever esse livro? Na pandemia, eu fiquei muito indignada, incomodada com essa situação toda, né? E logo depois da pandemia, eu me separei, depois de 25 anos de casada, eu tenho 5 filhos, né? Foi uma mudança, assim, de muitas coisas na minha vida, né? E nesse ano de 2022, eu fiz 50 anos e resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela, onde eu passei 34 dias caminhando, foram 800 quilômetros. Ainda vou fazer, viu? Vale a pena. E aquele momento eu fiz uma pausa na minha vida, né? E nessa pausa eu vi o quanto é importante a gente parar e olhar para dentro. E eu vi a necessidade de uma certa forma, levar isso para o mundo. Falei, gente, tá tudo bem, o que não tá bem é a gente responder à vida a partir e nesse processo do de introspecção, Luciana, qual foi assim, o start, onde foi que acendeu a luz, que gerou o livro mesmo, assim? Aquele ponto, o que você está falando, mas teve um momento que despertou tudo isso. Dentro desse processo, talvez na caminhada ou na própria... Quando você pensa numa caminhada daquela, você já está num processo de introspecção, Sim. né? Em que momento foi? Ou se teve assim algum episódio, alguma coisa que disse, não, é por aí que eu tenho que ir?
Ai, teve várias coisas, mas uma coisa que me deu um estalo da importância da gente ser quem a gente é foi quando eu percebi que eu não era um patinho feio, que eu só estava na lagoa errada. E que eu precisava me redescobrir e me reconhecer e me apaixonar de novo por mim mesma. E quando eu fiz isso, fiz essa pausa, olhei para isso e vi que existem várias tribos no mundo, existem várias lagoas e que a gente só precisa encontrar a nossa. E que quando a gente encontra, a vida se torna mais bela, tudo faz mais sentido, porque a gente tem a chance de ser quem a gente é. Então, olha aqui, eu nem mostrei o livro ainda, mas está aqui o livro dela, é um livro bonito, viu? O que você quer Não está aparecendo. de verdade. Opa, o que Aí. você quer de verdade? Aprenda a escolher o caminho do não sofrimento e construa uma jornada de vida próspera, significativa e feliz. Então, pelo que você está me dizendo, aqui também tem um pouco da tua história, né? Tem um pouquinho da minha história. Eu trouxe com o intuito de mostrar um pouco de como eu cheguei a algumas conclusões e trazer alguns contextos para o conteúdo que eu trago no livro. Porque uma coisa que eu descobri também, tudo parte a partir das histórias que você se conta. Não existe história certa ou errada, verdadeira ou falsa, só existe a história que você se conta. E como é você que se conta, você pode mudar ela a qualquer momento. E tudo depende das suas escolhas, né? E tudo depende das suas escolhas e das perguntas que você se faz. Por isso é tão importante a gente, ao longo da vida, nos fazermos perguntas, porque elas nos ampliam o nosso repertório, amplia a nossa capacidade de enxergar novas possibilidades. A gente se abre para um universo fora da caixinha que a gente construiu ou foi construída para que a gente coubesse. E, na verdade, não existe uma caixinha. Só existe a caixinha que a gente se coloca e se impõe. E que a gente pode romper essa caixinha a qualquer momento. Esse aí é que é o objetivo de todo mundo, que a gente diz que não é fácil, mas é possível, e que depende muito dessas decisões que a gente toma. Bom, eu falei aqui da Luciana empresária, eu falei da Luciana psicóloga, escritora, mas você também foi atleta, né? Atleta de performance. Fala para mim sobre isso. Eu fui nadadora. Aos 17 anos eu cheguei a ser campeã brasileira. Recordista, né? Campeã brasileira. E quando eu fui campeã brasileira, bati o recorde da região centro-oeste. E que, para minha surpresa, alegria por um lado e tristeza por outro, esse recorde se manteve 32 anos, né? Ele foi rompido em 2021 só. Isso mostra, infelizmente, como o esporte foi, de uma certa forma, abandonado ao longo dos anos no Brasil, porque um recorde com a tecnologia, com o crescimento, com tudo que houve em 31 anos... 32 anos, um recorde se manter nesse tempo é porque realmente... Foi um feito. Não, eu não diria que foi um feito realmente, mas assim, não justifica um recorde durar com a mudança... Tanto tempo. Tanto tempo, Alguma coisa aconteceu para, como você está querendo dizer, que essa modalidade não teve reconhecimento, não teve investimento, é isso que você está querendo dizer? E nem pessoas que se dedicaram a fazer isso. E eu acredito que o esporte é muito importante na formação do ser humano. Você aprende coisas que fora é muito mais difícil adquirir. Qual foi a maior lição? Criação de hábitos, disciplina. Disciplina é você fundamental, saber, né? o que você quer, o poder da visualização, de você participar. Foi até interessante, não sei nem se cabe aqui, mas eu participei de uma competição há pouco tempo atrás, até o Ricardo estava comigo. E eu falei, Ricardo, vamos... E eu estava sem treinar, sem nadar. O pessoal tinha me convidado para completar a equipe e fazer pontos para a equipe, que eles queriam ganhar o campeonato. Eu falei, gente, tem muitos anos que eu não nado. Aí ele, não tem problema não, Luciano, são só 50 metros e tal. Eu falei, vamos embora. E antes de ir para a prova, eu falei, Ricardo, deixa eu fazer uma coisa que eu fazia na época que eu nadava. Cronometra, que eu vou visualizar a minha prova. Aí eu fechei os olhos, ele começou, eu visualizei a prova, parou, eu vi o tempo que eu fiz ali na minha visualização e fui para a prova. Foi incrível. Eu fiz o tempo que eu tinha visualizado. O poder da mente. Sim. O poder da mente. Isso foi uma coisa que o esporte me ensinou. Mas olha, eu também já tive a experiência de lançar um livro e eu tive
um sentimento assim muito bacana quando eu peguei no meu trabalho materializado, né? Qual foi a sensação que tu teve quando pegou nesse livro já, saiu do lado da gráfica que você viu, pegou, sentiu, o que passou assim na cabeça? Passaram muitas coisas, foi muito emocionante, porque eu sinto que esse livro foi além de mim. Eu sinto muito como um chamado e uma missão. É o primeiro livro? É meu primeiro livro. Eu nunca escrevi, eu nunca fui escritora. O primeiro de quantos? Não sei ainda, mas é o primeiro. Mas ele me trouxe uma sensação de cumprir uma primeira etapa. Olha aí, tá vindo mais alguma coisa pela frente. Primeira etapa é porque tem a segunda. Sim, sim. E uma satisfação muito grande de ver que, na verdade, a gente controla muito pouca coisa nessa vida. Foi um parto? Não, pelo contrário. Não? As coisas e as sincronicidades que aconteceram para que ele se materializasse e as coisas como aconteceram depois, como ele está chegando nas pessoas, está sendo muito surpreendente. Como é que você está sentindo a receptividade aqui em Teresina, aqui no Piauí? Muito grande, eu fico até impressionada. A gente teve um almoço com um grupo de empresárias ontem. O feedback foi bem interessante. A gente fez um almoço palestra, né, onde eu fiz o lançamento. É verdade, vocês julgaram aqui. A gente divulgou aqui. Eu achei bem interessante. Eu acho que está no momento do mundo que as pessoas estão buscando algumas respostas e estão vendo a necessidade de uma mudança real na nossa sociedade. E ele vem muito ao encontro disso, né? Esse teu trabalho é tão interessante, porque tem muita gente, a gente convive aqui no meio de empreendedores, de pessoas que conseguiram, almejaram e conseguiram conquistar algumas coisas na vida. Então, assim, bem material não é o problema para muita gente mais, mas ainda assim falta muita coisa, né? Falta se conhecer, falta se colocar, às vezes, dentro dessa caixa de forma confortável ou deixar essa caixa de lado, né? É isso. Você percebe isso, né? Sim, sim. E isso só vem com autoconhecimento, não tem jeito, porque para você tirar esse vazio, primeiro uma coisa que eu acredito muito, né? Eu acho que Deus está dentro da gente, é a nossa essência divina. E a gente só consegue realmente preencher esse vazio quando a gente acessa essa essência de quem nós realmente somos. Que no fundo, somos a imagem e semelhança de Deus. Precisamos ser, viu? Precisamos ser. Bom, falei já da empresa. Aliás, falei da escritora, falei da atleta, mas eu sei que você também empreende, né? Como é que é a Luciana empreendedora? Eu diria que eu fui empresário, eu tive vários negócios diferentes. Comecei com papelaria, empresa de outdoor, depois a gente teve a empresa de tecnologia, que a gente tem até hoje, a empresa hoje tem 20 anos. Mas eu acho que o meu maior empreendimento na vida foi ser mãe de 5 filhos. Sobre isso eu quero falar no final. É lá no final, né? Bom, mas eu sei também que você encontra tempo para desenvolver um trabalho comunitário, um trabalho de voluntariado, né? Como é que encontra tempo, afinal? Eu não consigo, eu sonho todo dia em desenvolver já sei até onde é que eu vou, mas o tempo não sobra. Como é? Uma coisa que... Isso aí também faz parte dessa coisa de se conhecer, de ter foco, de saber o que quer, de procurar priorizar algumas coisas. É por aí também que você consegue administrar o tempo? Eu acho que vai um pouquinho além essa questão do voluntariado. Quando você descobre que você recebe muito mais do que você dá, isso não é uma questão de tempo mais. Porque você sabe que você está entregando algo e você está recebendo 7 vezes mais ali. E aí você incorpora isso na sua vida, porque faz parte, se torna parte quando você dá valor e tem um significado real para você aquilo, né? E hoje você se dedica aí, você contribui com o seu serviço voluntariado com 2 instituições. Na verdade, nós temos 5 instituições que a gente apoia na empresa, financeiramente, mensalmente, e eu me dedico a todas elas, cada uma num nível de dedicação.
né? Não integralmente a nenhuma, mas dentro da Junior Achievement, por exemplo, eu apoio ainda com palestras, com o Grupo Mulheres do Brasil também, através de apoio. Eu estou indo muito mais agora para levar essa mensagem, inclusive para todos esses trabalhos voluntários que eu faço, né? E muito também no apoio de apoiar através de apresentar pessoas, conectar pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso e conhecimento dessas instituições que a gente apoia, para que possam ajudar também. Porque sozinha a gente não faz nada, né? Não. Essa palavra que você usou, que está muito na moda, mas eu acho que ela é necessária, que é a conexão, né? Sim. Às vezes você contribui com algo ou com uma instituição apenas levando, conectando as pessoas certas, né? Por isso que eu digo, a questão do tempo, muitas vezes, não precisa de muito tempo. Às vezes, você, estando com isso na sua mente, quando você conhece uma pessoa, você consegue conectar pontas. Já prestou o serviço. Já prestou o serviço, né? Às vezes, o voluntariado pode ser simplesmente você dar um abraço numa pessoa que estava precisando naquele momento, e aquele abraço significou algo que nasceu um primeiro movimento, que gerou uma mudança, e que muitas vezes é muito mais uma atitude, uma disposição, um estado de ser, do que necessariamente uma coisa formal, institucional, que eu tenho que dedicar tantas horas, que eu tenho que... Porque a vida é isso, a vida é movimento, ela é um flow. Se a gente for querer que tenha tudo certinho, é impossível, porque todo mundo só tem 24 horas. É verdade. Né? Por que alguns conseguem fazer e outros não, sendo que todo mundo tem 24 horas? Eu não sou a melhor pessoa que administra o tempo, pelo contrário, mas uma coisa que eu tenho e que eu realmente vivo, as coisas que são importantes, têm significado para mim, eu tenho elas meio que, eu tornei elas natural na minha vida. E aí, quando eu tenho a oportunidade, eu executo no que eu estou fazendo ali, sabe? Luciana, esse livro é um livro novo, é teu primeiro livro, ele é novo, ele tá fresquinho, como se diz, ele tá verde, né? Uhum. Verde porque acabou de nascer. Aliás, Teresina, não sei se você sabe, nós somos conhecidos como a cidade verde, né? Ah, é? Não. Aqui nós temos até instituições com esse nome, Cidade Verde, né? Esse título, muita gente pensa que é porque a cidade é arborizada e muito bem arborizada. Uhum. Tem gente até que acha que precisa ser melhor arborizada, mas eu acho, se você for comparar com outras cidades, Teresina é bem arborizada. Mas não é por isso, não. Quem deu esse título de Cidade Verde a Teresina foi um poeta maranhense, Coelho Neto. Ele esteve aqui, tão logo a cidade foi construída, foi inaugurada, e aí ele se referiu à cidade como uma cidade verde, assim como o teu livro, né? Tá verdinho, acabou de sair do prelo, né? E eu queria saber de você, quem conectou você com a cidade verde, com Teresina? Olha, foram duas conexões, na verdade. Inicialmente, foi o Ricardo, que está aqui comigo. A gente veio fazer uma viagem familiar aqui. E aí ele aproveitou, pô, Luciano, por que não lançar? Vai ser na semana seguinte do seu lançamento, por que não lançar também em Teresina? Eu falei, vamos, né? Eu topo. E aí, num segundo momento, eu descobri que o meu bisavô, minha família, é daqui de Teresina. E eu não tinha me atentado para isso. Meu bisavô é Antônio Ribeiro Gonçalves, ele é de Amarantes, foi o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia de catarata no estado do Piauí, em 1925, 28, se não me engano. Olha só como é que são as coisas, né? E eu fiquei surpresa com isso. E são as sincronicidades que eu falo da vida. Por Aqui algum tem um município motivo chamado Ribeiro Gonçalves. Tem, né? e foi tem relação com ele? Tem, foi dado em homenagem a ele. E olha só outra coincidência aqui, como a do Vidigal, a do Fran, né? Eu sou de Angical do Piauí, que fica pertinho de Amarante, que se emancipou de Amarante, ou seja, eu sou lá na raiz amarantino também. Olha, que coincidência! Minha família é de Angical, a parte da minha mãe, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Angical, porque é uma cidade bem pequenininha, mas bem charmosa, bem interiorana, que eu me sinto bem quando eu estou por lá, né? Um abraço aí para todos os amigos, os parentes e os amigos de Angical. Então, teve essas duas conectividades. Eu sou uma Ribeiro Gonçalves, né? Meu nome é Luciana Ribeiro Gonçalves Barbosa. Minha mãe é Barbosa. Ah, é? Olha só. Tá vendo como é que as coisas estão acontecendo? Minha mãe é Barbosa e é dali, ó. Na verdade, a minha mãe, quando a minha mãe nasceu, talvez ainda era Amarante, né? Uhum.
Mas o Barbosa dela, salvo engano, é de Palmeirais, que fica já aqui nas margens do rio Parnaíba, ele conhece mais do que... Bom, eu quero saber agora da Luciana, mulher, da Luciana, mãe de 5 filhos, né? Enche a boca quando fala dos 5 filhos, né? Eu vi no teu currículo, a Betina fez questão de enfatizar isso também. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Agora sim, é de administrar o tempo, né? Porque você tem que dar conta dos negócios, agora lançando livro, viajando, e da família, que eu acho que é o principal, é o fundamental, né? E eu ainda descobri essa semana que eu vou ser avó. Minha primeira filha vai ser mãe no Olha final do só, ano. família crescendo. Família crescendo. Eu venho de uma família muito grande. O Antônio Ribeiro Gonçalves, né? Ele gerou... Ontem eu tive a oportunidade de encontrar com alguns Ribeiro Gonçalves aqui que eu não conhecia. E o João Rodolfo, ele escreveu um livro que está com mais de 1.100 páginas, onde ele traz toda a origem da família. A genealogia da família. Toda a né? genealogia da família. Coisa mais linda. E Esse Rodolfo seria o que seu? ele é primo do meu avô. Pronto. Então, essa coisa do escritor está na família, Tá né? na família. Tem vários escritores na família. Olha aí. E interessante, e toda a família tiveram muitos filhos. Se você pegar o livro, você vai ver que a minha avó... 1.000 e poucas páginas, né? Minha avó teve 16 filhos. Aqui tem, né? aqui tem um humorista, o João Cláudio Moreno, que é meu amigo. Ele conta uma das piadas que ele conta, né? Que ele disse que a mãe dele teve 14 filhos, salvo engano. Ele disse, e a minha mãe ainda disse que meu pai ainda disse que nunca triscou num fio de cabelo da minha mãe. Como é que pode você ter 14 filhos? Né? Então, assim... Mas continua, vai. Mas eu estava falando que eu vim de uma família muito grande. Então, ter 5 filhos... Eu sempre gostei muito de família muito grande, dessa coisa de muita gente. Minha mãe teve 7 filhos. E eu falei, gente, 7, mas é muito. Mas 5 já dá uma sensação de muito. E esses 5 eu acho que eu dou conta. Minha mãe também teve 5. Eu tenho 2 só. Eu tenho um casal. Uma menina, meu filho, que eu te falei que tem 5 anos. E a irmãzinha dele que tem 32, né? Uhum. Então... Olha a diferença aí. Mas tá perfeito porque a minha filha hoje, eu já sou avô, minha filha teve um bebê no ano passado, ele já vai fazer, tem 10 meses, e foi bom porque ela já tá crescida, já formou e tudo, já casou, tem menino, e eu tô cuidando agora dele, né? Então posso me dedicar exclusivamente a ele, né? E é um aprendizado. Luciano, você teve 5. O mais novo tem quantos anos? 15. Pois olhe, de 5 anos para cá, criança é outro tipo de criança. É outra história, é outra conversa. Sim. O meu filho, eu mando ele se calar, diz, pai, eu quero falar, me ouça. Menino com 5 anos. Mas eu quero falar. A gente tem que parar e ouvir, né? Eu acho que essas novas gerações, eles perderam um pouco essa coisa da hierarquia que se tinha antigamente. Isso, né? Antigamente, pai, a gente nunca iria falar. Primeiro, ele não me chama de senhor, me chama de você, mas ele diz, papai, eu te amo e eu quero ficar perto de você. Isso substitui o senhor em todos os aspectos. Não é verdade? Porque já imaginei chamando o senhor e desrespeitando, né? Não querendo estar perto, né? Então eu prefiro que ele me chame de você, que ele me chame às vezes pelo nome, mas que não cansa de dizer que me ama. Isso não tem preço, viu, Luciana? Não tem, é verdade. E é isso que eu quero saber de você, porque um só já me enche de orgulho e 5. Eu digo que eu sempre vi os filhos como uma excelente forma de nos ajudar a crescer e evoluir como ser. Porque eles fazem isso a partir de um lugar desafiante, mas baseado no amor. Então, ser mãe para mim sempre foi uma grande escola, onde eu sempre olhei para ela a partir desse lugar. Como é que eu posso aprender e evoluir para que eu seja cada vez uma melhor mãe? Cheia de defeitos, como todo ser humano, fiz um monte de erros, de coisa errada, mas... A gente se priva e a gente evita muitas coisas por causa dos filhos, para dar o exemplo, né? Sim. Isso nos ajuda a crescer.
Eu nunca vi isso como uma limitação. Eu vejo que muitas mães falam, Luciana, mas quantas noites você ficou sem dormir? Eu amamentei todos os meus filhos 1 ano e 8 meses, então foram muitos anos realmente, né, de abrir mão. Óbvio que eu tive que abrir mão de muita coisa, mas o abrir mão te ensina muita coisa. Isso é mais forma de expressão, né? Sim. Abriu mão. Mas quanta coisa você ganha também? Abriu mão nada, você queria aquilo, você queria casar, você queria ter filhos, você queria viver. Sim. Então não abriu mão de nada. Isso é uma força de expressão, né? É verdade. Porque tem significado e quando você sabe, né? Aí essas coisas você preserva. O resto você pode abrir mão, e porque você sabe também que é por um período de tempo. Tá preparada para ser avó? Tô super feliz, doida pra ver o menininho novo lá em casa. Eu acho que é menina. Pra mim não tem nenhum problema, né? Pra mim não tem nenhum problema ser vovozinho. Tem hora que ele me chama de vovô, de papai. Agora já tá forte na cabeça dele o pai, mas tem a hora que ele... Porque ele ouvia essa coisa, eu dizendo assim, eu sou o pai-avô, né? Eu sou um pai já na idade de avô. A minha mãe, quando soube que ia ter um neto, minha mãe tem 85, né? Ela tinha 80, né? Então eu disse, não, mas eu estou na idade de ter bisneto. Disse, calma, que a minha filha não tinha ainda, teve ano passado. Calma que está chegando o bisneto, mas vai ter, o bisneto vai precisar de um neto para brincar com ele. Levei na esportiva. Mas assim, eu acho que é uma segunda fase na vida da gente, né? Eu vou experimentar ela agora, não estou ansiosa. Mas tenho certeza que você já está aí pensando. Sim. A gente fica imaginando como é que vai ser, que cara vai ter, né? Vai se parecer com minha filha, com meu genro, né? Vai puxar para mim de alguma forma, vai ter um traço meu. Não passa isso na tua cabeça, não? Ainda não. Ainda não. Eu passam outras coisas na minha cabeça, na verdade. Eu acho que criança ela traz uma energia e uma alegria para a vida de quem está ao redor muito impressionante. E uma coisa que me encanta nas crianças é porque a criança ela não tem as crenças, não tem as limitações, ela é uma alma pura. Não tem a maldade. Não tem a maldade, malícia, a malícia, não tem nada. E quando você está muito próximo de uma criança recém-nascida, você tem a possibilidade de acessar tudo isso de novo. E isso é uma coisa que, quando eu penso que eu vou receber um neto agora, uma neta, não sabemos o sexo ainda, eu acredito que seja uma neta. Essa possibilidade que a gente tem de ter uma continuidade da gente nesse lugar de alma pura, sabe? E você acessar isso e você poder olhar para aquela criaturinha e trocar com ela a partir desse lugar. A gente começa a entender que a gente pode até ir, mas vai deixar semente, né? Sim. Semente dos filhos, semente dos netos, que nada foi, que valeu a pena, que nada foi em vão. Eu vejo muito por esse lado. Sim. Luciana, você disse que no primeiro momento que não, depois disse que isso aqui era a primeira fase, a expressão que você usou foi a primeira fase, foi? É a primeira etapa desse projeto, né, de levar essa mensagem para o mundo. Você já, verdadeiramente falando, você já pensou na continuidade disso, o que vem pela frente? Sim, eu estou pensando em transformar esse livro numa palestra que eu já estou começando a fazer, transformar isso em workshops, em treinamento e levar esse conhecimento para dentro das empresas. Porque as empresas que entenderem que se ela tiver pessoas mais felizes e conectadas com quem elas realmente são, mais resultados ela vai ter. Né? Eu faço parte também do capitalismo consciente, não sei se você já ouviu falar. Sim. Eu acho que o futuro é esse aí e é racional e econômico. Racional e econômico. Hoje a gente já tem pesquisas que comprovam quanto mais a empresa investe na felicidade dos funcionários, no crescimento e na evolução, mais resultado ela tem. Você veja que até os planos de saúde hoje, Luciana, eles já estão proporcionando academia para os seus associados, né? Um plano de saúde. Por quê? A nossa empresa tem. Porque ele sabe o próprio plano, pagando, né? Porque você tem plano de saúde que você vai numa academia e é como se fosse no médico, você está lá, você usa o plano. Porque é muito mais fácil e mais barato, né? Cuidar da saúde aqui do que da doença depois. Com certeza absoluta. Né? Então isso é racional e é econômico. E as empresas cada vez mais precisam descobrir isso e vivenciar isso.
experimentar isso, né? Eu acho que já está mudando. Hoje a gente tem muitas empresas que já têm isso em mente, já tem o ser humano como centro, né? E não mais o resultado simplesmente pelo resultado. Que eu digo que a empresa, para existir, ela tem que dar lucro, porque senão ela não é uma empresa. Sim. Então, lucro faz parte do que é uma empresa. Ter o ser humano como foco e prestar atenção nisso é algo que tem que estar incorporado dentro das organizações hoje em dia, se elas realmente pretendem sobreviver a esse novo mercado. Perfeito. Luciana, nós estamos chegando ao final, né? E eu queria aproveitar esse momento, aquela câmera ali é sua, né? Quem deixou, quem perdeu a oportunidade, até porque eu acho que era limitado lá, eu sei que era limitado. Quem não pôde ir à tua palestra, o que você tem a dizer para as pessoas aqui? O que perdeu? O que perdeu que não foi? Olha, só para lembrar as pessoas que estão aqui que não puderam estar lá, que você é único, muito especial e que o planeta, o mundo precisa que você seja a sua melhor versão, porque você está fazendo falta, porque o buraco do quebra-cabeça que é só seu, se você não estiver sendo a sua melhor versão, ele não está completamente preenchido e ele está fazendo falta, porque só você vai poder ocupar esse lugar. Perfeito, perfeito. Eu acho, só complementando aí, que não estou à altura, mas complementando, a gente precisa parar de se auto-sabotar e buscar um rumo, né, Luciana? E saber que todo mundo tem algo que é muito importante e que tem muito valor. E se você não tem isso ainda para você, não descobriu o que é, entre em movimento, teste coisas diferentes, faça coisas que façam... Ontem me perguntaram, Luciana, mas como é que eu sei realmente o que eu quero, se é isso mesmo, tal? Se você estiver sentindo o seu coração cantar, é porque você está no caminho certo. Guie-se pelo tic-tac do seu coração, né? Boa, exatamente. Luciana, foi um prazer conversar com você, tá? E eu costumo dizer que eu gostaria das pessoas estarem aqui outras vezes. Você não é daqui, você é carioca, radicado em Brasília. Mas como você tem essa conexão com o Piauí, um dia você vai voltar aqui para conversar mais com a gente. Vai ser um prazer. Tá Muitíssimo obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar compartilhando um pouquinho dessa história, dessa jornada, né, com todos os seus espectadores. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. O Brasil precisa disseminar essa sementinha do empreendedorismo em todos os seus cidadãos aqui. E você em casa que nos assistiu, a gente costuma falar em casa porque eu venho de televisão, trabalhei muitos anos em televisão, mas aí você dentro do ônibus, você na rua, na parada, verdade. Você no escritório, você dentro do avião, você no sinal parado nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se encontra daqui a uma semana. Até lá.